Deixe-me falar para vocês a respeito da presença do Espírito Santo. Durante séculos, isso foi alvo de muito debate, e nas igrejas pelas quais eu já passei e lecionei, as pessoas também ficavam meio perdidas quanto à habitação do Espírito Santo. Eu quero tomar apenas um texto que é bastante conhecido, de um salmo também bastante conhecido, que é o Salmo 51. É um salmo de Davi, onde em certa parte, lá para o final do salmo, Davi ele diz: não me lances ou não me rejeites, depende da sua tradução, fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Durante muitos anos de minha vida, eu acredito que da vida de vocês também, as pessoas pregaram que o Espírito Santo, a partir desse texto, ele pode ser retirado das pessoas. E que Davi tinha medo de que o Espírito Santo fosse retirado dele, de que o Espírito Santo poderia ir e vir. Mas na verdade isso é um mito e uma interpretação falaciosa do texto. Então o que esse texto de fato significa? Davi, quando escreve isso, esse salmo, ele já era rei em Israel e havia pecado gravemente, e nós conhecemos muito bem a história dele com Betseba e tudo aquilo que gerou depois disso. Ele escreve o Salmo 32, também escreve o Salmo 51, que é esse da nossa análise, e nesse versículo 11 ele faz esta oração, esse pedido para que Deus não lance fora da sua presença e nem retire o Espírito Santo. Na verdade, o que há de perigoso é nós acharmos que o Espírito Santo vai e vem da vida dos crentes, ou que pode ser posto e retirado. Isso era bastante comum nas pregações antigamente, ainda em algumas igrejas. Davi, como eu estava dizendo, ele era rei, e os reis eles recebiam uma unção para reinar. Era uma unção real, uma capacitação do Espírito Santo, a fim de que ele pudesse governar bem a nação da aliança, ou seja, no caso, Israel. E, na verdade, esse medo de Davi não era que o Espírito Santo fosse embora da vida dele, mas que o Espírito Santo, a unção dada pelo Espírito, a fim de que Davi fosse capaz de reinar bem, reinar de forma piedosa e de acordo com a vontade de Deus, fosse retirada dele. Se nós olharmos para um texto que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 15, nós vamos perceber o que foi que aconteceu com Saul. Saul, ele foi de fato afastado da presença do Senhor, e o Espírito Santo, ele foi retirado de Saul, no sentido de que Saul perdeu a unção do Espírito para governar. No capítulo 7, versículo 15 do segundo livro de Samuel, consta as seguintes palavras: mas, isso é Deus falando, mas a minha benignidade, Deus está falando para Davi, mas a minha benignidade não se apartará dele, no caso Davi, como eu a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então Deus, ele é explícito em dizer que ele não vai retirar de Davi esta benignidade, ele não apartará de Davi a bondade dele, assim como ele fez com Saul. E quando Deus fez isso com Saul, o que foi que aconteceu? Saul perdeu o controle do reino, perdeu o controle de si mesmo e acabou se perdendo totalmente. No caso, a oração de Davi é uma oração para que isso não aconteça com ele, e não um medo do Espírito Santo ir embora de Davi e Davi perder assim a sua salvação, como se o Espírito viesse e fosse e viesse e fosse de novo. É isso aí.